Então vamos começar com um debate muito polêmico. Quem aí já usou corrão na internet e foi censurado? Quem nunca usou corrão? E a maioria... Nossa, 2 pessoas nunca usaram corrão, 4 usaram, foram censurados, o resto usou e não foi censurado, é isso? Não, eu sou muito censurada. Sempre que a gente passa qualquer coisa, gíria do tipo no nosso site, ou Facebook, ou Twitter, a galera vem corrigindo. Não é assim que fala. Daí eu falo, eu sei que não é assim, eu sei como conjugar o verbo, só que é uma gíria da internet. Não, mas mesmo assim, mesmo sendo uma gíria, você não pode usar porque está errado, você está ajudando o país a ficar mais analfabeto e não sei o que, nananã. Nossa, calma, né? Então, o internetês está cada vez mais saindo da internet e virando a língua da galera, né? Então, tipo, quais são os efeitos disso no português? Será que a gente vai ter que ficar brigando com todo mundo que fala corrão? Ou a gente vai começar a adotar, enfim, tá rolando climão maneiro, comofas, nananã. Então, para debater um pouco essa questão do internetês versus português, eu vou chamar aqui a Clara Verbuck. Clara, venha para cá. A Clara é escritora, é blogueira desde quando nem tinha blog. Onde você quiser. Se você quiser sentar perto do bar. Tá especial. Vou chamar também a Gisele Beigelman, que é a nossa moderadora. Ela é professora da USP, é mídia artista, editora da Select. Bem-vinda! Deixa eu dar um beijo, que eu não te... E ela é linda também, toda são tudo... Todas lindas. O Chico tem que ficar perto do bar. Então... Você... Não, mas ó, eu deixei 4 copos, porque quem também quiser se privilegiar do privilégio dele, pode se privilegiar. Então, já que estamos falando de Chico, Chico Sá, venha para cá, Chico. Estamos reservados perto do bar aqui para você. Né, tudo... Tem uma glicose aí no cupcake. E para fechar a mesa, Alexandre Rosas, que é produtor de conteúdo e... Venha para cá, Alelex. Acho que você é mais conhecido como Alelex, né? Alelex88 no Twitter. Acho que ele é o maior adepto do internetês que eu conheço no mundo. Ever. Na história da humanidade. E ele está aqui para defender esse lado do internetês. E é isso. Vou deixar com a mediadora. Então, bom papo para vocês. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Bom papo. Obrigada. Só pode usar gíria nessa... Tá? Gíria da internet, né? Tá bom. A gente vai falar tudo sem vogais aqui, para ficar mais ágil. Oi, agora vocês estão... Agora, né? Agora eu estou me ouvindo também. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. E a Bia acho que já introduziu tudo. A ideia aqui é voltar a uma pergunta que tem se tornado cada vez mais constante: se a internet está acabando com a língua portuguesa, está acabando com a cultura, está acabando com tudo. E, na verdade, acho que isso vai ser um ponto de concordância aqui na mesa. Eu preferiria que a gente não discutisse a partir do ponto de vista do que está acabando, mas sim daquilo que está começando, e partir da ideia de que nada dessa situação, a situação é nova, mas ela é uma constante também. A língua, ela sempre adere à cultura, e senão a gente estaria até hoje falando vossa mercê. Vós-me-cê já era um acrônimo de 2 palavras muito compridas, que já viraram você, que já eram VC, e eu preferia que a gente fosse menos dramático com relação a essa situação. Por outro lado, acho que essa é uma mesa privilegiada também para a gente discutir 2 outros aspectos, não só essa vitalidade da língua, que é inegável e não é exclusiva da nossa época, mas que isso não legitime também todo um processo de perda
daquilo que já foi conquistado como patrimônio da língua, né? Ou seja, em outras palavras, que isso não justifique o uso desenfreado do gerúndio de telemarketing. Acho que a gente podia fazer uma lei aqui, proíbam o gerúndio de telemarketing, ninguém estará discutindo nada. Aqui ninguém estará falando, ninguém estará pensando, nós vamos falar no presente, no máximo no futuro. Isso posto, acho que vocês poderiam aí começar a opinar, até lembrando que talvez nem vocês, nem nós, alguma vez vocês já escreveram mais do que no momento, depois da internet. Tenho a impressão que as pessoas escrevem muito mais hoje do que elas sempre escreveram, o que também poderia ser um argumento para relativizar essa ideia que um processo de imbecilização total está surgindo, né? A internet, eu não acho que ela vai prejudicar a língua. Ela pode prejudicar a língua se a gente fosse basear na internet para falar por aí ou para escrever por aí. Mas eu acho que as pessoas aprendem ou sabem intuitivamente que a língua da internet, as gírias da internet não são para ser usadas em qualquer situação. Você usa na internet. Aí você vai falar com a sua mãe ou com o seu chefe e você usa a linguagem que você sabe que tem que usar no e-mail do trabalho, no e-mail para um amigo. As coisas têm seu lugar. Então, assim, basicamente, nem acho tão polêmico. Acho que é simples. Cada lugar vai ter seu tipo de linguagem. A internet, você pode errar. Errar por ignorância é uma coisa. Você não sabe escrever, você põe uma letra errada. Isso é um problema, sim, mas não é exatamente grave e depende de onde você comete ele. Agora, errar de propósito, o que é o exemplo do corrão, gente, isso é uma brincadeira, como qualquer outra. Não tem nada de grave nisso. De novo, essa é a minha opinião. E sempre vai ter um para corrigir. Incrível, não importa quantos anos, isso sempre tem um para corrigir, assim. Mas eu acho que eu me incomodo muito com erros de português, não esses... eu também. Esses, né, propositais, assim. Mas eu também acho que se as pessoas estão conseguindo se comunicar de alguma forma, eu acho que isso é válido. Está falhando, né, também aqui, não está? Não, não está. Então, eu acho que isso é válido de uma certa forma, assim, porque eu acho que, como ela disse, as pessoas estão escrevendo mais mesmo, as pessoas são obrigadas a se comunicar. Porque, bem ou mal, o brasileiro é muito oral, né, de falar e de contar história, né, muito mais de escrever do que de escrever. E acho que nesses últimos anos, não sei, eu ia dizer 10 anos, mas 5 anos de internet, aí começou a ter mais, né, usuários, assim. As pessoas estão tendo que se virar para se comunicar ali do jeito que elas sabem, meio que, tipo, não dá para também ficar torcendo o nariz, pessoa analfabeta, não sabe escrever, mas ela está tentando se comunicar ali do jeito que ela pode, né, do jeito que ela sabe. Eu lembro essa coisa de abreviação, etc. Eu lembro, na escola ainda, e eu sou velho pra caralho, pré-internet, que quando tinha que trocar bilhetes rápidos pro professor não... quando ele queria falar uma sacanagem entre um e outro, a gente mandava bilhetes, isso no interior do Ceará, assim, bilhetes curtos e já era já era VC, e já era assim, era muito usual você tentar, na rapidez, se comunicar da forma que a professora não... Como burlar ali o esquema oficial da vigilância da escola, a gente já se comunicava com essa rapidez. Só mudou a velocidade aumentou mais ainda e a gente precisa cada vez mais ser veloz. Então, eu não vejo toda aquele apocalipse que os teóricos franceses achavam que ia acontecer desde o princípio da internet até agora. Nada disso aconteceu. Ao contrário, eu acho que a língua culta é enriquecida pela internet e não o contrário. Quem tem que se preocupar com a gramática é quem usa a internet, não o contrário. Assim, eu não tenho, como escritor, como jornalista, eu não tenho susto nenhum. Eu acho que uma coisa é escrever, se comunicar da forma possível. Eu acho que, nesse caso, vale o velho lema do Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Sabe, vale isso. E isso pode ser na linguagem oral da periferia, que os manos já criaram uma nova língua mesmo. Pode ser na internet, não importa o lugar. O que importa é a liberdade de você se comunicar e da forma que você bem entender e mandar a norma culta para o inferno. Claro que se você vai fazer o Enem, você vai fazer o vestibular, você vai escrever de outro jeito, porque você não é burro.
E você estudou e vai conseguir fazer. Tem uma frase do Vanildo Bechara, que é um gramático da Terra da Clara, do Rio Grande do Sul, um puta gramático, né? E ele dizia que a gente tem que aprender a ser poliglota dentro da nossa própria língua. Dentro do português falado no Brasil, a gente tem que ser poliglota. Até porque aqui existiam milhões de tribos, cada um falava a sua língua e deu tudo certo ou tudo errado, mas se comunicaram. Tem também uma coisa, o português é uma língua muito difícil, assim. É muita exceção, muita regra, tudo é difícil, assim, né? Muitos milhares de tempos verbais, assim, e essa reforma ortográfica do inferno, que eu me recuso a usar. Ideia tem acento. A minha ideia tem acento, não sei a dos outros. Eu me sinto, tipo, ter que ser realfabetizada, assim. Então, eu só queria fazer esse pequeno protesto. Eu continuo usando acento em ideia e em voo também, que eu acho que a palavra levanta voo por isso ali. Assim. Eu também... acho, é só que, rapidinho, tem uma coisa que eu acho muito errada em português, que ele invalida a reforma ortográfica anterior, que é uma coisa que, por exemplo, o inglês não faz. O inglês arcaico ainda é certo, sabe? Não é errado. Agora, tipo, a gente que foi alfabetizado, né, há mais tempo, assim, a gente virou meio analfabeto, já tem que reaprender a escrever, assim. Eu acho que tudo tinha que ser válido, né? Mesmo nas regras, não fica mudando as regras. Podem ir facilitando, assim, que eu entendi que é para se aproximar mais do português de Portugal e tal, mas... Não, com um agravante, que aqui desse lado da mesa, essa é a segunda vez que a gente tem que reaprender a escrever, né? Eu já passei uma no primário, quando caíram os diferenciais, e agora, essa segunda, eu concordo com toda... Não tem por que apagar... Não sei se deu para ouvir no começo, eu acho que um dos argumentos centrais aqui da conversa na mesa é que, de fato, cada vez esse processo de vitalidade da língua é inevitável e ela incorpora mesmo as transformações e que é fundamental que ela não apague o que venha antes. E o exemplo da reforma ortográfica é ótimo. Antes de eu falar, Alex, eu queria só comentar, eu acho que tem um limite muito tênue aqui, em todas as coisas que foram faladas. Uma coisa é erro de português. A outra coisa é a dinâmica da língua e como ela vai mudando para incorporar a velocidade, a necessidade de comunicação, né? Acho que fazer essa fronteira é a que é a mais difícil, né? Assim, eu particularmente já falei no início que aproveitaria a ocasião aqui para fazer um manifesto contra o gerúndio de telemarketing, que acho que assim não tem coisa pior que aconteceu na comunicação humana, né? Assim, é muito feio, não diz nada, mas de repente é uma opinião absolutamente pessoal. Mas isso também é uma tradução mal feita, né? Não é? Totalmente. Tipo, I will be doing, tipo, eu vou estar, só basicamente é isso, uma tradução mal feita que viralizou, né? Alex, você queria falar, desculpa te interromper. Não, pegando desse último ponto, como ela falou, é um erro de tradução, uma tradução mal feita de manuais de telemarketing americanos. É pegar a índole de uma língua e transplantar para outra. Mas que vira regra, né? Vira... Estaremos parando... Não, é horrível. A tal hora... Né? É sem dúvida horrível. Menos é outro que eu não suporto, mas enfim, acho que tem um monte que são... Eu prefiro os acrônimos do que os que são mais graves do que as abreviações, Total. A linguagem rápida, são tão graves quanto, né? E ninguém se preocupa tanto quanto se preocupa com... Exatamente, com as abreviações, eu concordo total. Há um terrorismo, eu acho que é um terrorismo da educação brasileira em cima de qualquer tentativa de nova linguagem. Isso da velha guerra, norma culta e novas linguagens, novas formas de comunicação. Eu acho que aterrorizam tanto a molecada, assim, que isso deve ser traumático no futuro. Deixa usar, explica como é que é o supostamente correto e deixa eles se comunicarem entre eles com a língua que eles escolherem. Eu também não vai morrer ninguém. O importante é se comunicar, né? Ali, nesse ambiente ali de internet, o importante é que as pessoas consigam se entender, né? Porque eles não necessariamente vão sair escrevendo um texto no jornal, escrito com o que vocês acham ali, que é um exemplo do nome aqui, né? Assim. Mas o que é curioso é a gente pensar
é que as grandes revoluções estéticas e culturais começaram, pelo menos no século XX, no campo da literatura, e todas tiveram como característica a subversão da norma culta, né? Isso antes do modernismo, né? A passagem da literatura arcádica para o romantismo já é um primeiro tabefe nas convenções mais estabelecidas. O modernismo ficou marcado, né, exatamente pela gramatiquinha do Mário de Andrade, né? Aliás, que é um autor que devia ser mais estudado. E outro dia eu estava lendo o livro que saiu sobre, agora, a crônica de um poema, que é todas as críticas demolindo o Carlos Drummond de Andrade, né? Que é agora o homem do centenário, super reverenciado, homenageado na Flip de Paraty, que está começando agora, justamente por uma construção supostamente não convencional no campo da literatura erudita, né? A crítica sempre faz cagada, né? Assim, eu lembro, meu pai esses dias estava lendo um livro chamado A Crítica da Crítica, que era só algumas resenhas, tipo resenha falando que, sei lá, Beethoven era uma farsa e coisas assim, sabe? Aquela, tipo, a cagada do crítico, assim. Que é uma coisa que sempre acontece, não dá para acreditar muito em crítico, né? Em nenhum tipo de crítico, nem literário, nem gastronômico, nem nada, porque afinal de contas aquilo acaba sendo meio que só a opinião do... Oi? Ok. Estão é uma ouvindo? opinião A gente já embasada, tá se mas ouvindo, uma opinião. Vocês estão ouvindo a gente ou só a gente que está se ouvindo? Tá dando umas falhadas no microfone. Não, voltando à literatura, pega só quem desconstruiu a linguagem que é tido como gênio mesmo. Pega Joyce, foi quase a morte do romance, com uma escrita que parecia de uma criança de 6 anos hoje na internet. É a mesma coisa. A ruptura era tamanha como essa que a gente vive hoje. E é James Joyce, o homem simplesmente que mudou toda a literatura do mundo. O próprio Guimarães Rosa se apropriando da linguagem falada, da linguagem oral dos sertões de Minas, foi outra porrada. E caíram de pau em cima dele na hora dessas mudanças. Não estou comparando os gênios da literatura com os novos, com a genialidade da rapaziada, porque eu acho que a moçada de hoje que se apropria bem da internet, eu acho tão gênio quanto Joyce, Guimarães Rosa e etc. Mas não dá para comparar porque é outro mundo, outra linguagem. Mas toda hora que alguém rompeu minimamente com a linha correta da sua língua, seja em inglês, seja em português, seja em esquimó, alguém veio e teve aquele susto, achava que o mundo ia se acabar. E o mundo não se acabou. O mundo não Vai acabar hoje depois da vitória do Corinthians e pronto. Mas vocês não acham que... eu concordo que essa incorporação é mais do que saudável. Mas eu não sei, eu acho que entre nós 4 eu sou a única que sou professora, e uma coisa que me choca muito é como toda isso, em vez de estar significando de fato um enriquecimento, tem sido muito acompanhado de uma total desmemória de tudo que já foi feito, de tudo. Uma das coisas grandiosas do James Joyce, por exemplo, no Ulisses, é que o cara mandou para os ares todo o edifício da gramática inglesa, mas sabendo toda essa gramática inglesa, né? Então, eu acho que talvez o maior rush da nossa época mesmo é saber como levar para frente sem jogar fora ou sem ignorar. Jogar fora tem muita coisa para jogar, mas sem ignorar todo um patrimônio que existe. Essas rupturas são feitas normalmente por gente que conhece muito com que ele está rompendo. Eu acho que é importante ter um repertório vasto para dar uma porrada no estabelecido, mas com muito conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver... A maneira de fazer é sabendo, né? Ninguém faz isso sem querer. Exato. Eu ia comentar justamente por aí. Quer dizer, você pode errar ou criar alguma coisa nova sabendo que está criando, isso aí é ponto pacífico. Então, por exemplo, eu lembro de uma coisa que tem a ver com o inglês também, que veio da influência das traduções, do mau conhecimento da outra língua, e aí você traz para a sua de uma forma distorcida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, talvez aquela parte da mesa lembre mais, eu não sei. Antigamente, se você ia comer arroz, feijão e tinha salada, você nunca, jamais, você falava que ia comer arroz e feijão com vegetais. Vegetal, mineral, animal, é uma classificação que entrava aí.
ou então o reino vegetal. Hoje em dia, as pessoas falam que vão comer vegetais. Você está comendo vegetais, meu filho? Isso é porque o americano fala, I'll eat vegetables. É normal, está correto na língua dele. Vai passar, está correto na nossa, porque está todo mundo falando assim, pelo menos as novas gerações estão falando assim. Para mim, é aquela expressão que a gente usa em tradução, que eu fui tradutor durante muito tempo. Dói o ouvido, falar em vegetais dessa forma. A floresta amazônica é feita basicamente de vegetais, ok. Mas no seu prato você não come vegetais, você come legumes, verduras. Legumes e verduras está saindo do vocabulário, pelo menos nesse tipo de frase. Bom, isso é um exemplo que eu lembrei de que voltando para aquilo que você falou, as pessoas têm que saber, têm que estudar, têm que passar pela formação toda, para depois ela chegar e saber o que ela vai distorcer, como que ela vai distorcer, porque a distorção que ela vai fazer propositalmente vai ser inteligente. Joyce desmontou o edifício da língua inglesa, conhecendo o edifício da língua inglesa, conhecendo, inclusive, passagens secretas, talvez, da língua inglesa, pouco conhecidas desse edifício. E aí ele é capaz de, aqui, se eu dinamitar esse pilar da língua inglesa vai surgir um negócio muito legal que tem ali em cima, naquele andar que quase ninguém visita. Ele visitava esse andar, ele estudava a fundo e tal. Agora, se você não conhece, então, assim, educação. Conclusão toda é melhorar a educação. Sim, sim. Agora, aí tem voltando a Joyce, para ele era importante porque ele era um puta literato, ele queria fazer uma obra-prima e etc. Mas para quem quer só se comunicar, não tem a pretensão, nem trabalha com literatura, nem está querendo, eu não acho pecaminoso, hora nenhuma, se essa gorizada se comunica da forma que bem entender, né? Eu vejo muito como uma questão de domínio essa coisa. Quando os assustados levantam e gritam contra isso, eu acho que é muito questão de domínio. Por exemplo, eu sou jornalista, domino a língua mais ou menos e vivo e ganho a vida com aquilo. Quase como se a gente não admitisse que viesse uma molecada escrevendo de uma forma supostamente errada e também se comunicasse. Então, acho que linguagem é muito questão de domínio. A gente quer manter o nosso espaço, o nosso mundo e quase não admite que as pessoas se comuniquem de outra forma. Eu vejo, tem colegas assim que os caras ficam para ter um infarto quando vê uma palavra errada, uma coisa errada, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que acho que é lúdico brincar também com a linguagem, errar e as necessidades formais vão fazer com que a pessoa aprenda a outra forma da língua que a dita culta, que é quando for fazer um Enem, quando for para o vestibular, quando for fazer seu mestrado e etc, etc. E assim, mata nada, não existe mais isso, sabe? E, meu Deus, eu não acredito que não aprenderam ainda isso. O MP3 não matou o CD, não matou... Que, hein? E isso não vai acontecer, as coisas só vão se somando, né? Tem meio que espaço para tudo, eu acho, no mundo, né? Tanto de linguagem e mídias e tudo, eu acho que tem espaço para tudo. Mas tem alguma coisa que incomoda você particularmente? Para mim, me incomoda gerente de telemarketing. Nem pela tradução, pelo ruído. Tem algum cacoete que incomoda você pessoalmente? A despeito de eu concordar com você que tem toda a língua, o domínio da língua, ele implica também em dominação e óbvio que é uma desestabilização muito saudável que tem acontecido. Mas pessoalmente, né, tem alguma coisa que quando falam, quando você lê, incomoda? Tem esse negócio, tá difícil os microfones aqui. O negócio do corram, que é uma piada, lógico que é uma piada, porque tem muita gente que usa isso mesmo. Tipo, vocês foram... Isso é uma coisa que me incomoda. Não quando é brincadeira, mas quando eu vejo que a pessoa tá falando assim a sério. Né? Eu estou lembrando de um exemplo aqui. Tem até Tumblr, eu acho, criado para brincar com isso. Não, quando a pessoa usa errado o literalmente. Cara, eu literalmente morri. Ela usa literalmente como um recurso de ênfase. Mas literalmente tem um significado muito específico. Significa que tem que ser aquilo que está sendo dito. Se ele literalmente morreu, ele tem que estar desencarnado, né? E as pessoas usam literalmente para dar ênfase. E elas não percebem isso. E eu acho que é por causa da escola mesmo, do primeiro grau, do segundo grau, o professor de redação. Está faltando isso. O Brasil, a gente tem ouvido falar... Hã?
Falta leitura, mas falta um professor que estimule, não só a leitura, mas escrever redação. Eu tive uma professora de redação que era muito legal. Então, se você passou por um professor de redação ou professora que era bacana, isso faz toda a diferença. Enfim, só para terminar sobre a educação. Eu acho que o Brasil está melhorando bastante, está em sexta economia do mundo. Tem uma porção de coisa melhorando, mas eu acho que realmente a gente devia fazer um investimento pesado em educação. Está faltando isso. Bom, a primeira coisa que a gente sempre fala, eu falo, o Joca fala, você fala, o Joca Terron, que é um amigo nosso escritor. O currículo de literatura da escola é um pesadelo. É um pesadelo. Quem quer ler a Moreninha, pelo amor de Deus? Se eu dependesse disso para ser escritora, eu tenho sorte de ter uma mãe traça com bilhares de livros em casa, e todas as minhas referências literárias não aprendi na escola. Assim, eu aprendi a gostar de Machado de Assis depois de velha, sabe? Não é para dar para uma criança de 13 anos ler Machado. Velha, não vai né? entender. Você tá velha, né? Ah, depois de adulta. Não, eu tô velha. Eu tô com uma doença degenerativa na coluna, eu tô velha. Esse currículo é muito complicado, porque, em primeiro lugar, segue uma cronologia que não é necessária. Segundo lugar, só tem literatura brasileira, não precisa ser assim. Podia estudar os ingleses, os franceses, podia ter um pouco mais de... Né? E a iniciação podia ser via outros autores mais atrativos para a nova geração. Exatamente. Né? Não começar com Machado, começar com um autor contemporâneo e ele tomaria gosto por Machado. Isso, naturalmente. Claro, e tinha que tirar a Moreninha, sério, gente. A Moreninha é um desserviço. Juro. Alguém aqui leu a Moreninha? Não é um horror, gente. Moreninha sério. Bombando na... Eu, de verdade. Eu tenho pavor desse livro. E aí, o que acaba acontecendo é que os adolescentes, lá na fase que eles têm que estar, né, que deveriam ser formados os leitores, eles começam a achar que ler é chato, né? Porque eles acham que literatura é aquilo, e literatura não é uma coisa só, né? Mas as pessoas acabam ficando com essa referência de que é uma coisa chata e é uma coisa que é obrigatória e eles não querem isso, assim. Então, eu acho que tinha que ter uma mudança drástica nesse currículo literário dos adolescentes, assim. Acaba muito autor que pode ser legal depois, que hoje você gosta de Machado, claro, e tal. Eles são, numa hora que ele pode tirar a nossa condição de leitor, ele pode matar um leitor, por conta da maldita obrigação da escola com autores, para aquela época, muito chatos, né? Então isso é complicado. Agora, voltando a essa coisa que o Alexandre falou da escola e tal, eu acho que o ponto básico é consenso para todos nós, a coisa da educação, né? Ensina a escrever da forma que acha que é certo, e que a gente vai brincar com muito mais facilidade e à vontade nas novas linguagens, em qualquer invenção, sem cometer, sem nos prejudicar, digamos, profissionalmente ou na escola e etc. Acho que se der educação, né, que vai saber distinguir o que é errado, o que é certo, qual a linguagem que é legal usar ou não, sabe? Não vai continuar cometendo as abreviações e com muita consciência que isso é uma coisa, é uma linguagem, é uma língua, quase uma nova língua, e aqui é outra língua. Acho que não vai ter problema nenhum. Agora, tem uma coisa que eu acho espetacular, mesmo no erro, é essa grande troca, porque eu acho que nunca escrevemos tanto, essa grande troca de bilhetes aberta de todo mundo. Está todo mundo trocando bilhetes, assim, de uma forma mais larga possível, no país inteiro, no mundo inteiro, e isso vai nos ensinar alguma coisa de comunicação. Esse espetáculo todo mundo resolveu abrir os bilhetes assim para se comunicar com a tia, com a avó, com o irmão, com a Fátima Bernardes, etc. Isso vai gerar uma coisa, uma história, acho que vai ter um reflexo, inclusive na educação, para se virar uma coisa mais urgente de prestar atenção nisso, prestar atenção na escrita, entender como estão ensinando na escola. Essa troca de bilhete pública acho que vai nos levar para um bom lugar. Mas aqui que assim, eu estava ouvindo vocês falarem e eu concordo absolutamente que educação é um problema. Mas não é só, infelizmente, eu acho que o ensino de literatura. A escola atual, ela é um equívoco. Né? Ela é um equívoco, ela não tem nada a ver com o que o adolescente vive. Não é só adolescente, muito mais a criança, né? Que já nasceu com uma série de coisas que nós aprendemos depois, né? Que já veio com tudo. Com o celular, TV a cabo, Kinect, tudo
veio tudo num pacote e a pessoa nasceu nesse mundo. Aí entrar numa sala de aula, ficar olhando para uma pessoa na sua frente durante 50 minutos seguidos, e aí depois vem uma outra. Sem nem um videozinho, né? Nada, cara, nada. É assim, é uma coisa, é um esquema de terror. Eu acho, cada vez que eu vou dar alguma palestra para professores mesmo sobre esses temas, e sempre o mesmo drama, que os alunos não prestam atenção, eu falo, não, os alunos estão prestando atenção em outra coisa. Atenção em alguma coisa eles estão prestando, não estão prestando atenção em você, né? E com toda a razão, porque está muito... Agora... e fica muito essa discussão também, não, mas é muito caro, uma escola com banda larga, com internet. Nossa, todas as crianças usam celular o tempo todo, pré-pago qualquer, sim. Escrever no celular, hoje em dia, para mim, deve ser o primeiro caderno que você entrega para uma criança, se você quiser garantir que ela preste atenção naquilo que você vai ensinar. Senão ela vai sair escrevendo do jeito que ela aprender a ler o mundo. Tem um projeto legal do CESA, do Centro de Estudos Avançados de Tecnologia do Recife, que é voltado para games pedagógicos no celular para a escola básica, escola fundamental. É o único jeito. E os experimentos nessa área são fantásticos de aprendizado. Porque usa a linguagem que o cara tá instigado naquela hora, que o guri tá muito ligado e compreendendo, né? E com conteúdo pedagógico. Não é que o cara vai ficar brincando lá, não. Ele vai estudar da mesma forma, só que ele está estudando numa plataforma, num mundo que é muito familiar para a geração dele. E não está ainda em uso oficial, mas os testes assim são fantásticos. Então, isso que você acabou de falar pode ser a ponta de um iceberg que eu espero que seja de uma mudança grande na forma como é feita a educação. Porque eu ia lançar uma pergunta para você que está mais nessa área educacional. Tem algum projeto novo ou alguns projetos novos que estejam trazendo uma mudança fundamental no modo como realmente as pessoas aprendem? Eu espero que tenha, mas eu acho que não, porque esse modelo, professor ali na frente, aluno sentado, esse modelo não funciona mais, mas não tem nada no horizonte, ou tem? Talvez tenha pequenas, eu imagino, já que eu não estudo isso, mas eu imagino que haja experiências como essa que o Chico acabou de falar, aqui e ali, e talvez isso um dia se torne uma proposta nova que seja adotada talvez por um país e mostre que aquilo deu resultado. Os gregos ensinavam de uma forma ligeiramente, de uma forma diferente, mas não era tão diferente assim. Ainda tinha o professor-aluno, Aristóteles ia lá para fora, para o ar livre, debaixo de uma árvore, fazia uma preleção. Isso é diferente de hoje, mas não é tão assim diferente, né? Não, mas você lembrou bem dos gregos, e tem uma coisa assim, né? A coisa da pederastia era uma técnica pedagógica. As pessoas aprendiam caminhando, né? Socráticos tinham sala de aula. Sócrates saía dando aula andando, sigam-me. E descalço, que era pior. Exato, pior. E só homem na sala. Mulher não estudava, né? Mas, enfim, acho que tem outros parâmetros. E hoje em dia, eu outro dia ouvi uma coisa numa banca de mestrado, foi super boa, e fui elogiar o professor, e ele falou, eu procuro não atrapalhar o aluno, né? A única orientação, eu me policio para não atrapalhar, e eu acho que é isso que o bom professor sempre fez, é não atrapalhar a capacidade criativa do aluno, seja da forma que for. Agora, acho que tem sim um monte de experimentos hoje em dia, mas como no caso da língua, e que acho que aí o Chico está super certo, tem uma dinâmica de poder embutida nisso. Então, uma maneira de você falar certo, de você dar o certo e o errado, e a posição do professor hoje em dia, que virou a coisa mais complicada do mundo, porque você fala um negócio e está a classe inteira no Google, vendo que se o que você falou é aquilo mesmo, perguntando outra coisa que você não tinha preparado. Então, é óbvio que hoje em dia você dá... O poder de contestação aumentou muito. Maior, né? é muito mais... Como aumentou o nosso em relação à mídia? Exatamente. Nós damos uma capa da Veja, hoje ela pode ser esvaziada em meia hora porque tem uma reação
e corresponde um poder até maior do que foi uma capa da Veja. Esse poder da gente destruir as coisas oficiais ou estabelecidas que conduzem à ideia oficial, isso do professor para uma capa de revista é muito rápido, né? Nossa, total. Ainda bem, né? Ainda bem. E a dificuldade é o quê? A dificuldade, que sinceramente não é a minha nem de ninguém aqui nessa mesa, é como é que você volta a... Como que você se posiciona nisso aí? Para mim, é absolutamente confortável a situação de uma pessoa saber mais do que eu. Acho que é isso que justifica fazer tudo que eu faço. Escrever, dar aula, qualquer outra coisa. Agora, tem uma dinâmica de poder na instituição, né, que faz com que você imponha modelos, né? Tipo, só aprende literatura se você lê a Moreninha antes de chegar na Clarice Lispector, ou sei lá o que você não vai pular no meio do caminho. Essa coisa que eu acho que a língua, ela acaba sendo o maior sintoma. A língua é a epiderme da cultura mesmo, né? A coisa que está mais na superfície. A língua muda porque mudou tudo, né? E essa deshierarquização, não é à toa que a gente descambou para falar de educação, modelos de jornalismo, porque realmente a nossa discussão ela pega o resultado do processo como um todo, né? As hierarquias estão caindo. E como é que a gente vai criar um sistema minimamente ético nisso tudo, né? Que garanta a apropriação sem que ela seja barbárie, que garanta a vitalidade da língua sem que desqualifique um patrimônio que existe, né? Então, ninguém mais é ler Camões, né? A Moreninha é muito chata, mas, enfim, a gente vai deixar de lembrar que tem coisa chata. Isso é que eu acho que é o grande, né, desafio do que a gente está vivendo hoje em dia, né? O que faz a gente ir para tantos caminhos aí numa conversa. Bom. Esqueci. Eu queria falar um pouco, então, de uma pergunta que eles fizeram para todos nós. Eles, acho que, não sei onde que saiu isso, porque eu fui procurar na revistinha do IPIX, não está. Mas a coisa do meme da internet, eu vejo algumas pessoas tratando como se isso fosse uma coisa muito nova, assim, o meme. Gente, não, pelo amor de Deus. Tipo, essas coisas, essas, sei lá, gírias, sempre foram, sei lá, virais mesmo, assim, vai, tipo, desde broto, uma brasa, mora, e sei lá que gíria que se usava, e certamente em 1920 tinha gíria, em 1930 tinha gíria. Então, é só mais rápido, eu acho que acontece, né, essa coisa do meme virar uma, né, o Corram, ou milhares de outros que eu também esqueci nesse momento, é que a gente está bebendo uísque, está todo mundo esquecendo as coisas aqui desse lado, pelo menos. Milhões de linguagens, tinha língua do P, língua do... Porrada de linguagens já existiam para a internet. É só velocidade, é só que todo mundo fica sabendo mais rápido. A internet não inventou nada, assim, na verdade. É só tá reproduzindo o mundo offline, né? Isso é uma coisa óbvia de se falar, mas às vezes esquecem disso. Sim. Né? Não inventou slang, isso eu concordo, nem o meme, mas eu acho que tem uma coisa que o Chico falou e é muito importante, você também tinha colocado no início. Tem essa via de mão dupla é totalmente diferente, sim. Eu sou bem mais velha do que você, mas eu sinto bastante a diferença e acho muito melhor hoje do que era, né? Acho que não, que mudou muita coisa, assim. Que hoje em dia a gente aguenta leitor, eu edito uma revista, aguenta leitor, o tempo todo você publica o negócio, o cara já vem lá, não concordo, discordo. A gente está aprendendo a aguentar a opinião do outro. Do outro, e isso é muito legal, e vem de tudo quanto é lado, o cara não descansa enquanto você não responder, né? É uma loucura, e ele te acha, né? Não é que ele escreve para o e-mail da revista. Ele te acha e vai lá, não sei. Se escolhendo em público, você vai ter que correr atrás dele, que era o contrário. Tem que tratar de igual. Então, tem mudanças que eu acho que são muito, muito desafiadoras,
algumas dão um medo danado, até por uma questão de idade mesmo, de diferença de geração. Você fala, cara, eu perdi o chão aqui. E outras, você vai renegociando, né, a sua posição. Então, eu acho que tem uma velocidade. A coisa do meme, concordo, gênero, número, grau com você, eu só não generalizaria para tudo. Eu acho que tem uma mudança danada no que a gente está vivendo. E tem o exemplo, que é até um que eu gosto de citar, esses filósofos franceses que estavam esperando, né, que o mundo virasse a barbárie absoluta e não aconteceu nada disso. Eu acho que foi o Paul Virilio, um deles, que previa que era quase a morte da cultura, e a morte do ele ia mais no apocalipse assim, final, que ele previa quase que ia acabar os encontros, que os chats iam acabar a dramaturgia olho no olho, assim, que estava fadada ao fim. Assim, que sexo, amizade, tudo ia ser virtual. Então, tem uma escatologia. Acabar o almoço da tua mãe no domingo, sabe? Mas isso é talvez o maior indício que mais corrobora a hipótese que isso é uma questão de... A internet abala uma dinâmica de poder que estava muito instituída. Intelectual na França não é que nem aqui no Brasil, que nem eu, coitada, aqui, né, dando aula na USP. Intelectual é artista pop, filósofo tem programa na televisão. E os franceses se assustam muito, né? Qualquer mudança no mundo, eles são os primeiros que se assustam. Eles são o termômetro do susto, são eles, né? Quando a coisa, assim, agora todo mundo vai poder relativizar, compartilhar, aí assustou, né? É uma geração que realmente não soube conviver com isso. Eu estava lembrando de uma coisa aqui. A gente está falando do risco que pode haver ou não. Eu acho que aqui existe um consenso de que não há riscos, sim, e problemas, mas que a língua portuguesa não vai morrer, nem acontecer nada de tão grave. Eu lembrei de uma coisa interessante, quer dizer, que todo mundo aqui sabe, mas talvez não lembre sempre. A história da língua portuguesa qual é? Ela veio do latim. Ela veio do latim vulgar. O latim vulgar era o latim falado por quem não sabia ler ou escrever em latim. Porque quem sabia naquela época eram sacerdotes, enfim, o soldado romano, uma porção de gente, os comerciantes que estavam nas províncias, afastadas de Roma, já começando a falar de forma diferente. Isso dava uma porção de erros na língua falada naquela época. Esses erros se diferenciaram em cada lugar ali na Península Ibérica, na região que seria a Espanha, na região que seria a França, que seria a Itália, e deu o quê? Numa língua que hoje a gente está pensando que, nossa, está com problemas, tem gente falando errado. O latim era errado até na época dele. E deu em várias línguas, deu no francês, deu no espanhol, etc. Então, acho que a gente tem que ficar mais calmo mesmo e não achar que vai ter nada disso. A gente vai abrir para as perguntas agora, e aí queria deixar já com a primeira. Se a gente falou aqui, esquecemos de falar, enfim, tem uma série de outras línguas, né, contemporâneas, portunhol, Span-English, espanholês, e tudo isso, de alguma maneira, acontece dentro e fora da internet, né? Boa tarde. Meu nome é Leila, eu sou de um site que chama sala.org.br, é um site de educação. Vocês pautaram exatamente sobre isso, que no fundo tudo isso leva à questão da educação. Oi. E eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de ser discutida. Bom, a Bia Granja fez um texto muito legal, que está no site do YouPix, que fala exatamente sobre isso. Ela foi dar uma palestra, certa vez, e uma pessoa no meio da palestra levantou a mão, falou, tudo isso que você falou sobre cultura de internet é muito bonito, mas você já leu os grandes clássicos? Então, no fim das contas, quando a gente vem cá ou quando a gente fala desse assunto, sempre parece que a gente não entende ou não é letrado ou é uma subcultura ou coisa do gênero. E eu vejo pessoas que estudam, eu sou professora, também estudo, e vejo nisso tudo, inclusive, a mudança para a educação. Exatamente aí ouvir o que as pessoas fazem, falam, entender. O YouPix é um grande centro de entendimento sobre isso. Agora, se perguntar aqui quantos educadores tem, nós vamos ter surpresas que, se tiver 2, vai ser muito. Contando comigo, que já falei que sou educadora. Como que a gente vai conseguir, de fato, mudar ou levar esse assunto de verdade para dentro de sala de aula?
Porque eu sei que tem muitas pessoas tentando mudar a educação, como vocês falaram, mas como? Se onde deveriam estar, também não estão. Eu acho que há um medo muito grande na escola desse tipo de debate. Porque você colocaria em risco a autoridade do professor, colocaria em risco um currículo ridículo a essa altura, que é fora do tempo, desconectado com o tempo. Então, esse debate não é um bom debate para dentro da sala de aula e raríssimos professores levariam isso, inclusive de forma clandestina, jogando na roda para os alunos, mesmo que fosse, não fizesse parte do pensamento da grade escolar ou da mentalidade do poder da educação no Brasil. Eu acho que é uma coisa mais de guerrilha professor a professor isso hoje. Incendiar o debate e disseminar aquilo entre os alunos. Porque se for depender de grade curricular, de mentalidade do MEC, etc., eu acho que vai demorar muito. Até tem grupos no MEC que estudam a influência da nova linguagem na norma culta, tudo, mas todas aquelas comissões que mal pagas e que é só para cumprir ali uma história do Ministério. Assim, não é uma comissão que está na frente, não é a que está valendo. O que está valendo mais sei lá, a comissão de licitação que compra livros das grandes editoras, que é uma vergonha, né? Que são livros indicados pelas editoras, uma negociata sem fim, vendem assim 5 milhões de livros péssimos para alunos de agora. O que vale dentro dos ministérios, dentro das secretarias de educação do Brasil inteiro, é mais essa negociação com a indústria do livro do que preocupação se o aluno está dentro dessa nova linguagem, o que causa essa nova linguagem, etc. Então, não deve esperar da parte oficial, das secretarias de educação, do Ministério da Educação, das autoridades, nenhuma mudança nesse sentido. Eu acho que tem que ser, no caso dos professores, um viral de guerrilha ali dentro e tentar mudar com os próprios alunos, porque de cima não vem. Boa tarde. Primeiramente, o Chico, eu acompanho o teu blog, eu vejo principalmente a maneira como você responde os comentários. E você usa basicamente a mesma linguagem, você redige da mesma forma que as pessoas estão te perguntando. Então você usa aquela linguagem típica da internet que quem está ali visitando o teu blog geralmente usa. Eu acho que isso se iguala. Quem está passando a mensagem, o autor do blog, ou qualquer que seja o veículo, ao espectador, ao internauta que está ali deixando a mensagem dele. Tira uma certa barreira. Porque tem a grande questão do que nós vimos ontem com a Rosana Herman aqui, a porforofobia. O adolescente, ele até sabe a norma culta, mas para não ficar por fora, para não deixar de usar a linguagem que está todo mundo utilizando, que é a linguagem da internet, ele adota isso e se adapta a esse esquema. O pertencimento, né? Querer estar dentro da... Eu queria ver como é que você enxerga isso, essa coisa de as pessoas terem essa fobia de não estarem por fora da moda. Porque uma coisa é o anônimo criar o neologismo, ele é uma besta. Se for o Caetano Veloso usando o neologismo, é bestial. É verdade, totalmente, é uma boa comparação, inclusive fiquei com o Caetano Veloso, que agora entrou no Twitter, agora ele está também entre nós. Ele está em todos os lugares. O meu blog fica dentro da Folha.com, que é uma coisa convencional do mercado, etc, etc. Tem as recomendações, como tem de todos os manuais das redações, para a gente manter toda, digamos, uma certa seriedade na nossa comunicação com os leitores e no blog. Mas é uma coisa que eu faço questão muito de desobedecer, porque eu estaria pré-máquina de escrever se eu fosse me comunicar com o meu leitor da mesma forma que era eu mesmo, que eu passei por todos os períodos sou velho pra caralho, todos os períodos dentro de uma redação. E eu acho que é burrice eu tentar... Claro que eu procuro cumprir minimamente a questão do português, etc, etc, etc. Mas na hora do comentário, eu acho que ali é puxar uma cadeira para tomar uma cerveja com o leitor. É outra hora. Não é a hora austera da escrita do texto, da opinião, etc. A hora do comentário, você está ali, senta aqui, vamos lá, e aí, pá, sabe? É outra coisa. Eu não vou me comunicar, eu vou falar do jeito que eu falo, que é a linguagem do botequim. Eu não venho por meio desta te comunicar que você é um filho da puta, entendeu? Não dá. Então, tem que ser outro entendimento, né? Então, na hora do comentário, eu trato muito nesse sentido. Como também na hora eu discordo, assim, de parte dos meus colegas jornalistas,
que tem que ser sérios porque você representa um veículo, porque você é um profissional, etc, etc, etc. O que faria com que você entrasse no Twitter ou no Facebook apenas para levar o teu mundo institucional ou dar notícias sérias ou conversar um papo sério. Não, eu acho legal quando você é múltiplo e o mesmo cara que dá a notícia do fim do mundo, ele comunica uma fofoca da maior bestialidade do mundo, entendeu? Eu acho que você lá tem que estar inteiro, você tem que ser o mesmo cara que escreve num jornal de grande circulação, é o mesmo cara que toma uma cerveja e diz vai Corinthians ou vai Boca, entendeu? Eu gosto de misturar com muito... além de ser já uma questão da minha natureza, eu acho que é muito bom quando você vê os personagens sendo inteiros ali. Sendo o cara que dá a notícia que caiu o ministro e sendo o cara que... meu filho agora me perguntou não sei o quê. Aquele varejão, aquela besteira do dia a dia das redes sociais. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta dos internautas que estão assistindo pelo Vivo, pela página da Vivo no Facebook. E ele pergunta, existe o risco da língua começar a mudar tão rápido que ninguém mais acompanhe direito? Não. Possível. A língua, assim, depois cada um... Mas, assim, isso é impossível, porque a língua não vem antes da cultura. A língua é a cultura. A língua é a epiderme de tudo. Então, ela é um desdobramento daquilo que acontece. É impossível as coisas acontecerem antes delas terem acontecido. Assim, desculpa o exemplo, a explicação um pouco metafísica, mas nunca vai acontecer da língua mudar tanto e tão rápido que as pessoas não se entendam. Isso é impossível. A língua é consequência da demanda da comunicação e não ao contrário, né? É porque você precisa se comunicar de uma forma diferente no tempo em que você vive, que a língua muda no momento determinado. Se não fosse assim, então, acho que impossível. E só um esclarecimento rápido. Na minha época de faculdade, eu fiz um trabalho sobre o dicionário Wise, que é esse dicionário que está aí nas bancas há muito tempo. E aí eu peguei algumas declarações e livros do Antônio Wise, o idealizador do dicionário. E ele estava explicando, que é uma pesquisa que existe, não é só ele que faz, mas enfim, que se existir uma diferença entre a língua brasileira e a língua portuguesa, ou seja, o português de Portugal e o português brasileiro. Porque algumas pessoas, durante muito tempo, pensaram que estava tendo tanta diferença, tanto no modo de falar como de escrever, que poderia ser já uma língua diferente. Mas a conclusão é que não, a língua é a mesma, porque uma coisa que é a mesma é o chamado sistema. A gramática, a estrutura da língua é a mesma aqui e lá. O inglês tem outra estrutura, outro sistema, por isso é outra língua. Mas as diferenças vocabulares, palavras, terminologia, isso tudo não faz a diferença de uma língua. Então, só para deixar isso também registrado. Meu nome é Gisela. Acho que até agora toda a discussão foi baseada bastante em web, né? A gente está falando de web, blogs, redes sociais. Vocês acreditam que essa linguagem que hoje está circunscrita ao ambiente digital vai passar para outros veículos de comunicação? Acho que vai, inevitavelmente, assim. Vai ser um processo zagalo, assim, vocês vão ter que me engolir. Acho que naturalmente vai chegar acho que já começou uma incorporação, vez por outra você já vê, assim, em sites ditos sérios, como Globo, IG, dos grandes portais, você já vê uma outra abreviação de uma coisa na hora de uma legenda, acho que vão incorporar para poder comunicar mais, para ter mais audiência, inclusive por razões comerciais, sacanas, etc. Mas vão ter que incorporar. Não, é irrefreável essa história. Pô, tá todo mundo falando assim. Pelo menos em meia hora do seu dia, todo mundo fala assim. Então, acho que vão manter ali os manuais, a redação normal, etc., mas vão ter que abrir blogs dedicados a isso, essa linguagem vai cada vez mais contaminar a linguagem dos manuais de redação, vão ter que se adequar, não vai poder aplicar o mesmo manual de redação que eles aplicam hoje no jornal impresso, eles aplicam no mundo web deles todo. Isso vai ter que ter um manual específico se eles quiserem normatizar. Acho que o caminho vai ser esse. Exatamente. Gente, eu sou a encarregada
parte mais chata dessa mesa é dizer que acabou. E obrigada aí pela participação de vocês. Vocês encontram a gente em qualquer lugar, certo? Então, brigadão. Outras perguntas encaminhem de outra forma.